Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Os jovens têm sido chamados à participação na vida política, maioritariamente através do ingresso naquilo que são as juventudes políticas partidárias ou as juventudes partidárias. De alguma forma, temos que entender que talvez seja necessário para os jovens entenderem os ideais do partido. Por outro lado, será extremamente redutor, porque muitas vezes nesses sítios aquilo que se aprende é a não dialogar ou a tentar única e exclusivamente a falar com aqueles que irão concordar connosco. Isso limita o crescimento do jovem, limita o entendimento da sociedade por parte dos jovens, limita inclusive a abrangência do pensamento e da capacidade de decisão dos nossos jovens. Daí ser importante, sim, a participação dos jovens, mas não é só nas juventudes políticas, é essencialmente em projetos que incluam jovens, até aqueles que não querem nada com a política. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. É importante, sim. É importante que os jovens ouçam pessoas que têm carreiras, currículos que são substanciais na sociedade portuguesa, pessoas que pegaram em determinados projetos, alcançaram determinada dimensão e eles próprios começaram, se calhar, enquanto jovens. É interessante e é absolutamente essencial que os jovens conversem com aquelas pessoas que cruzaram diversas temporadas e diversas épocas daquilo que é a sociedade portuguesa e também das sociedades fora do nosso país. É importante que os jovens sejam expostos à informação que vem não só dos partidos, nem só daqueles que têm agendas políticas e ideológicas partidárias. É importante que os jovens ouçam todos para eles mesmos terem a sua própria voz, porque senão aqueles jovens que vamos ter são os jovens daquilo que é a unidade de fabrico das juventudes partidárias. Digo eu, não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, obviamente, não é um sexagenário, é um jovem, Duarte Mairos, um dos fundadores do Youth Club. Olá, Duarte, obrigado por estares aqui connosco. Realmente eu quis, de alguma forma, mexer as águas quando eu digo que os jovens não devem única e exclusivamente envolver-se naquilo que são as juventudes partidárias, mas também ter uma maior abrangência e falar com os restantes membros da sociedade. O Youth Club é recente, mas olhando para a vossa agenda, eu diria que vocês já cá estão faz algum tempo, não é? Obrigado pelo convite mais uma vez. É um gosto de estar novamente aqui na Curiacos TV. Sem dúvida, quer dizer, mesmo tendo o Youth Club começado, ou tendo iniciado, ou sido apresentado publicamente a 2 de julho, já fizemos e temos já agendadas algumas iniciativas. Eu talvez dizer que a primeira que fizemos, que foi uma Youth Roundtable, num contexto muito intimista em que os jovens conseguem ter contacto com o mundo empresarial, aqui no caso desta rúbrica, com CEOs e diretores gerais de empresas. Começamos na Sport TV com o Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, e de facto foi uma experiência agradável porque as pessoas vão ao seio da empresa, conhecem como é que ela funciona, estão em contacto com o CEO e, portanto, há estes momentos. São grupos pequenos, claro, mas quanto mais pequeno, maior é a experiência, claro, e todos se contactaram com ele. Mas, Duarte, vamos começar por aquilo que era a vossa expectativa e depois aquilo que foi a realidade das inscrições, que aparentemente superou aquilo que vocês pensavam, não é? Exatamente. A iniciativa estava pensada para ter várias pessoas. E tivemos muitas inscrições. Superaram 3 vezes mais aquilo de pessoas que recebemos. E, portanto, de facto, na juventude portuguesa há esse ímpeto de
participar civicamente, e quando digo participar, não tem que ser fazer alguma coisa. Pode ser... Ouvir alguém, formar alguma opinião sobre, no caso, a questão do desporto, a questão da gestão, a questão da administração de uma empresa, e, portanto, essa questão de participar civicamente não tem que ser necessariamente fazer só alguma coisa. Pode ser formar-me enquanto cidadão, estar vigilante, estar interessado, formar opinião sobre as matérias, conhecer as matérias, e quando nós aprendemos com aqueles que estão quase no topo da carreira, da carreira, ou como se diz na gíria popular, estão no topo da cadeia alimentar, acaba por ser engraçado, porque são pessoas que já passaram pelas etapas todas, e nós conseguimos, daquele percurso inteiro, tirar alguma coisa. E no caso da Sport TV é curioso que várias pessoas das que lá estiveram, no dia a seguir e no momento pós-iniciativa, em que fomos todos jantar, vinham completamente agradados pela quantidade de conhecimento, pela quantidade de partilhas que ali acontece. De facto, de outra forma, não se proporcionava. E, portanto, as pessoas saem de casa saem do seu trabalho ao final da tarde, vão até à empresa, têm ali um momento engraçado de 1 hora e meia, e depois ainda assim conseguem beber o seu copo, fazer o seu jantar fora de casa, confraternizar e levar esse conhecimento. Aproveitam para ter aqui esta dupla experiência, não só de contacto entre todos, como de contacto com uma pessoa. Olha, Duarte, ainda antes de nós falarmos da agenda, fala-nos um pouco como é que foi essa experiência na Sport TV. O que é que vos foi transmitido? Algo que tenha tocado especialmente? O que é que foi e como é que foi essa 1 hora e meia? Ora, portanto, a Roundtable dividiu-se em 2 momentos. O primeiro, digamos assim, mesmo uma Roundtable, uma mesa redonda, onde 15 jovens partilharam experiências, partilharam perguntas, preocupações, pediram ideias, sobretudo porque o público eram os jovens empreendedores, ou que têm o seu negócio, ou que estão a abrir a sua startup, ou que estão no mundo da gestão, e, portanto, pessoas que tinham curiosidade em saber, no percurso de um marketeer, de um gestor, que está numa empresa de desporto, mas que de desporto, a formação dele não é de desporto, e, portanto, tirar aqui vários conselhos, várias ideias, foi, de facto, 1 hora onde houve muita troca de ideias, de opiniões, de conselhos. E depois, na segunda parte, fizemos um speed dating, em modo sunset, porque o tempo ainda o permitia, agora vai ser um problema de inverno. E, portanto, nesse momento, nesse speed dating, conseguimos que o Nuno estivesse com grupos, contactasse com todos os jovens que estavam lá, e aí numa versão mais informal, mais de conversa mais ligeira e conversa com mais conteúdo. E, portanto, foram praticamente 2 horas, foi das 6 às 8 da noite, onde conseguimos ter esse contacto formal e esse contacto informal. E, portanto, daí a experiência ter sido muito mais agradável. Bom, então, vamos à agenda. Eu creio que o próximo Roundtable vai ser na Closer Consulting, de alguém, bem, já não é, mas foi uma empresa que teve como origem e fundador o João Pires da Cruz, que também costuma ser nosso convidado aqui, apesar de ser desagradavelmente benfiquista e muito afincadamente benfiquista. Fica aqui o nosso abraço para ti, João, sobre a carreira em Data Science e Inteligência Artificial. Uma das minhas perguntas é, Duarte, ou seja, vocês quando preparam também estes agendamentos, têm em vista aquilo que pode ser o futuro profissional e as decisões profissionais dos jovens que participam nestes eventos? Sim, sobretudo isso. Ou seja, elas são muito pensadas para aquilo que são as matérias que em cada momento são relevantes. E, no caso, cada vez mais, a inteligência artificial, a data science e toda a tecnologia, como um todo, a família tecnologia e novas tecnologias, é uma coisa que interessa aos novos e aos velhos. Sim. Ou aos novos há mais tempo, como se queira definir a juventude. E, portanto, nós tendo um dos nossos associados e fundadores, que é o Manuel Matos Santos, que trabalha na Closer, e de facto achamos que uma das temáticas mais interessantes para tratar com jovens empreendedores sobre as ferramentas da inteligência artificial e da data science. E então vamos fazer uma coisa diferente daquilo que fazemos na Sport TV. Em vez de termos um orador principal, todos naquela roundtable são oradores. Todos, vamos fazer alguns convites a jovens que já têm startups que trabalham com inteligência artificial, vamos ter jovens que estudam a matéria, vamos ter jovens que se interessam pela matéria e, portanto, a ideia é ter mesmo 40 jovens à volta de uma mesa a debater. Isto é já para a semana? Não, é dia 20, mas de novembro. 20 de novembro.
E, portanto, há aqui toda uma e julgo que das inscrições que abrimos já estão em 2 ou 3 dias já a esgotarem. Portanto, já não... Eu julgo que sim, posso consultar durante o programa, mas eu acho que por acaso que já esgotaram, mas é uma questão a ver. O que não quer dizer que não se inscrevam mais, porque mediante a área de interesse é que nós também fazemos alguma seleção. Até pode ser que depois o parceiro Closer consiga abrir espaço para, até fazer uma segunda para mais. Entretanto, também creio que vocês vão ter uma conversa com o CEO da Vanguard, e já estamos a falar do setor imobiliário. E normalmente imobiliário de luxo. Exato, no caso sim, no caso sim, de construção de luxo. E portanto, novembro, ainda no final de outubro, rapidamente, estamos a tentar ultimar uma conferência sobre as eleições americanas, e aqui mesmo conferência, um painel com audiência, e portanto aqui num formato mais normal, ou mais cotidiano, daquilo que é o debate e que é a participação das associações, em parceria com outras associações. E depois, voltando àquilo que é a nossa agenda em novembro, nós começamos novembro, dia 2, com um podcast no Porto, ao vivo, na Fundação da Juventude, em que 2 jovens têm um podcast sobre vida, sobre rotinas jovens, sobre aquilo que são as nossas rotinas, aquilo que é o começar a trabalhar, o mercado de trabalho. Vão fazer um podcast ao vivo. Depois disso, aí sim, atividades cá em Lisboa, 11 de novembro, José Cardoso Botelho, que é o CEO da Vanguard, e aqui no setor imobiliário, que é um setor que, de todos aqueles que nós internamente sondamos, era um dos setores que mais interessava ouvir, pessoas que trabalham na área ou que lideram projetos imobiliários, e no caso, o José Cardoso Botelho é, de facto, um dos players que no mercado de luxo se destaca substancialmente. Depois... Temos dia 18 de novembro o Almirante Gouveia Melo, numa conferência, não numa round table, mas numa conferência, no Museu da Marinha. E, portanto, também aqui é um contributo para falar daquilo que é a Marinha, que é a tecnologia, que é o investimento da Marinha em tecnologia, que de facto tem sido substancial. E depois, dia 20, fazemos então essa round table, só de juventude, não tem um orador. Portanto, é mesmo uma mesa redonda onde jovens que ou têm algum negócio na matéria, ou têm interesse, ou têm formação na área, se juntam para debater as mais-valências da inteligência artificial, da data science, e, portanto, criar aqui um núcleo em todas elas, com momentos de convívio a seguir, porque, de facto, depois também é engraçado que jovens que não se conhecem passem a conhecer, se conectem, criem ligações, porque isso também é um dos grandes objetivos daquilo que é o Youth Club. Eu, na nota inicial, fiz questão de mencionar que estamos a falar de diversos jovens com diversas visões políticas, alguns que participam nas suas juventudes políticas, outros que não. Portanto, esta é uma das características principais do Youth Club. Sim, e eu até diria mais, que é muito agradável quando nós vemos jovens, e digo jovens, é transversal para as faixas etárias todas. É muito agradável quando nós vemos pessoas, cidadãos, que têm o seu cartão de militante, mas que depois estão vertidos e estão ligados com aquilo que é os movimentos da sociedade civil. São pessoas que criam um pensamento crítico, que ouvem pessoas diferentes, conhecem os movimentos associativos, conhecem as causas sociais, conhecem diversos setores de perto e, portanto, é muito agradável quando as pessoas não estão procuradas em fazer apenas carreira interna, seja ela onde for, e no caso das juventudes partidárias é altamente viciante e, portanto, é bom quando os jovens que têm o seu cartão de militante, que não é fator de exclusão para nada, pelo contrário, é mais um contribucível que podem prestar, mas que depois estão ligadas, estão intrusadas com aquilo que é a sociedade civil e que participam, acaba por ser engraçado porque criam um espírito crítico, que é aquilo que nós não vemos, que são pessoas balizadas, pessoas muito limitadas naquilo que é o campo da vida partidária e da vida interna, mas que têm uma abrangência muito cívica. Deixa-me desafiar-te. Está quase em contraciclo daquilo que vemos, e desculpa a expressão, os mais velhos fazer. Hoje sim, amanhã não, contigo não falo, com este falo, falei, mas não falei. Ou então até um presidente ou secretário-geral de um partido a dizer ao partido que não digam lá para fora que estamos em discordância. Quer dizer, ou seja, vocês aquilo que fazem é realmente abraçar as diferentes visões para a sociedade e correr com isso. Sim, completamente verdade, porque é como digo, eu acho que não tem interesse, e eu não vi interesse quando estive lá, e mantenho, mas acho que não vejo interesse nisso, que é pessoas estarem
dentro de uma sala, a discutirem, de uma sala, metaforicamente, ou em sentido figurativo, que é numa sala, fechados, a debater quem é que ocupa o lugar A, o lugar B, quem é que vem, quantos votos, liga agora para virem votar. Quer dizer, eu acho que isto, do ponto de vista do contributo que damos à sociedade, não é nenhum. E honra seja feita, ou uma salvaguarda seja feita, a todos aqueles que dentro destas dinâmicas ainda assim conseguem ter atividades, ter uma estrutura com pensamento crítico que fomente. Se bem que nas juventudes é difícil ouvir o contraditório. É mais normal fazer atividades com aquilo que é a prata da casa, a linha orientadora. E, portanto, desse ponto de vista, como formação interna, não me parece mal de todo, mas é limitante. E, portanto, ver pessoas que são do PS, são do CDS, são da IEL, são do Chega, são do Bloco de Esquerda, mas que depois têm um mindset suficiente para ouvirem pessoas diferentes. E até porque eu daqui faço até um disclaimer meu próprio, que é: eu sedimento mais a minha opinião política ou cívica ou qualquer opinião que eu tenha ao ouvir pessoas diferentes, porque sei perfeitamente porque é que eu tenho aquela opinião e que não concordo nada com a outra, do que só ouvir a minha. Ou então adaptamos a nossa própria opinião consoante aquilo que ouvimos dos outros. Mas claro, isso, dá-me só aqui alguns segundos, porque isso tem sido tudo aquilo que, infelizmente, e mais uma vez, crianças e jovens aprendem muito pelo exemplo que os mais velhos dão. E quero dar os parabéns porque aquilo que vocês estão a fazer no Youth Club está em completo contraciclo daquilo que, digamos, a liderança política tem mostrado. Completamente aquilo que as lideranças, aliás, nos últimos dias, falar de lideranças políticas é, de facto, um desafio, porque nós, se compararmos aquilo que é uma ideia de um líder que nós temos da história e aquilo que nós vemos hoje nas lideranças partidárias, de facto, deixam muito a desejar, mostram uma indecisão completa e, portanto, isso é uma coisa que, do ponto de vista cívico, acaba por acarretar uma preocupação. Olha, até um percalço. Achas que é por isso, e porque tens falado e conheces essas pessoas com quem vocês trocam ideias, é por isso que estes CEOs que têm currículo na sociedade civil e na vida empresarial estão cada vez mais ou menos disponíveis para ajudar governos? Houve uma frase que ficou muito famosa há uns tempos atrás, de um ex-dirigente do PSD, que dizia: quem tem juízo não se mete na política. E, de facto, pessoas que têm carreiras tão sedimentadas, como qualquer pessoa neste mundo, cometeu erros, fez coisas boas e, portanto, tem problemas pessoais, tem família, tem filhos, tem momentos em que deixou alguma ponta solta no seu percurso, como todos nós deixamos. E, portanto, são pessoas na sua plena dimensão e que não estão disponíveis para, enquanto estão na vida privada a trabalhar, são pessoas sérias, são pessoas honestas, são pessoas com um currículo enorme, vão para a vida pública, estão sob escrutínio, têm a sua vida toda devassada, vão logo buscar de quem é que é irmão, que negócios é que fez, o que é que não fez, vão logo buscar o que é que pior é que essa pessoa disse ou fez no passado, para serem enxovalhadas, para receberem menos. E, portanto, qualquer pessoa que tenha juízo, eu digo isto com muita pena, porque temos pessoas que podiam dar contributos excelentes, podiam ser ministros excelentes, que só o fazem se tiverem uma carteira financeira atrás, própria, portanto, que lhes permita estar com maior desprendimento na política, que é isso que é uma coisa agradável. Um político com um desprendimento financeiro e desprendimento daquilo que é a sua função na política, é uma pessoa que tem um poder de decisão e uma liberdade de decisão 360 graus. Não está limitada com nada, não está amarrada com nada. E nós, cada vez mais... e com as redes sociais, então, foi uma coisa que matou isso por completo. O escrutínio é bom, a transparência faz falta, mas nós chegamos a um patamar em que o escrutínio é tão negativo e vão logo levantar como a minha vida privada pudesse ser útil para alguma coisa. Mas quer dizer, mas também as pessoas gostam de saber a vida dos outros. Portanto, é como eu costumo dizer, nós temos dois olhos que foram feitos para olhar para os outros e nós temos que criar o espelho para olhar para nós. E, portanto, é sempre mais agradável ver os podres dos outros. E acho que isso não vende nada. Ainda nesta semana tivemos um exemplo muito negativo daquilo que foi a devassa pública, ou aquilo que foram as imagens completamente lastimáveis de uma pessoa que fez um mal a centenas de pessoas, mas que deu um espetáculo mediático daqueles que é dos mais desagradáveis em democracia. Não estou... Do caso do BES, do Ricardo Salgado. Pois. Portanto, nós vemos aquilo que hoje em dia é um escrutínio sensacionalista. Centenas, não. Acho que estás aquém
Eu acho que foram milhares. Milhares. Pelo menos 2.000... 2.000 diretamente e nós que estamos a pagar essas questões, não é? Mas mesmo assim um sentido de humanismo, por muito mais... Mesmo até uma pessoa que comete um crime, que matou outra, por muito mais que tenha feito um crime muito mau, tem que existir nós somos condescendentes com essa pessoa e damos-lhe um tratamento na justiça correto, temos prisões e, portanto, não vamos fazer-lhe o mesmo e somos humanos em toda a plenitude da humanidade. Mas todo aquele espetáculo montado... Se, de facto, o Alzheimer é verdadeiro ou não. Sim, essa é outra questão. Mas, olha, vamos centrar-nos naquilo que, de facto... E eu mencionei isto por causa do exemplo, ou seja, os jovens, de facto, necessitam de exemplo. Nesse aspecto, tu, enquanto um dos fundadores do Youth Club, crês que é na sociedade civil e na iniciativa privada, essencialmente, que vais encontrar, e sem desrespeito pelos políticos, obviamente, mas onde vais encontrar as principais alavancas para uma decisão dos jovens e para eles abrirem a sua mundivisão? Sem dúvida, sobretudo pela segunda parte, que é pessoas que têm mundo, que conhecem de perto, porque, quer dizer, falar de empresas sem ir a uma empresa, sem saber quais são as preocupações de uma empresa. Eu acho muita piada a toda a gente que defende as políticas públicas. São muito importantes, sem dúvida, eu próprio também as defendo. Mas se nós não conhecemos como é que elas são financiadas, de onde é que vem o dinheiro para financiar qualquer loucura ou grande medida pública que possa ser implementada, nós estamos completamente atados. E peço desculpa pela expressão, mas de facto são pessoas atadas, são pessoas limitadas. E ter esta abrangência de conhecer o mundo empresarial, o mundo do desporto, conhecer aquilo que são as forças vivas da sociedade, da sociedade e da economia. E, portanto, é muito relevante. E ver jovens que de todos os setores, seja partidário, seja empresarial, nós temos, mesmo público, e mesmo quando nós agora abrimos o processo de adesão ao clube para ter sócios, vamos com 90 ou 100 adesões, uma coisa assim, que o valha em coisa de um mês, que queremos essas inscrições, temos jovens de todo o país e de formações completamente diferentes. Eu acho que se eu me dividisse ao meio ainda me podia adicionar 2 inscrições, mas não sei se há limitação em termos de idade, mas um dia destes talvez visitemos um dos eventos. Mais uma vez, em relação àquilo que tem sido a vossa própria linha interna, as conversas internas, as decisões internas de como seguir. Isto é um processo em que há 2 ou 3 que pensam nisso, ou a ideia que tu tiveste é, de facto, abrir ao maior número possível de jovens para que todos possam contribuir com as suas ideias para os agendamentos, por exemplo? Sim, a limitação é exatamente na idade em que estava o antigo IRS jovem. O primeiro é os 35. É a única coisa que é aí, de facto. É a IRS jovem, está bem. Pronto, é a única limitação que há. Qualquer jovem, de qualquer área, de qualquer formação, sem formação, qualquer pessoa, até porque cada vez nós vemos mais exemplos de pessoas que se formam naquilo que é a prática da vida, que se formam naquilo que é o associativismo e, portanto, têm um currículo prático muito vincado e que são mais valios para a sociedade também. E, portanto, qualquer jovem que tenha 18 até aos 35 anos pode fazer parte e, portanto, isso acho que é uma mais-valia de não haver aqui uma limitação ou de ser um clube elitista que privilegia uns em detrimento de outros, portanto, uma coisa aberta. Mas na decisão da agenda e do que fazer, como é que vocês fazem? Sim, não, e há uma equipa que tomou posse em julho, portanto, que vai dinamizando com uma autonomia total e até aqui numa dimensão que acho que até pode ser engraçada, que é mesmo qualquer associado do clube, com cotas ID, evidentemente, pode sugerir atividades, pode ele próprio ser o motor, com a autonomia toda que lhe é devida, dizer, e foi uma questão que nos estatutos eu fiz questão de colocar lá vincada, qualquer associado está na Covilhã, está no Porto, está em Bragança, está em Braga, temos uma atividade em Braga em janeiro, no Grupo Bernardo da Costa, por exemplo, pode sugerir uma atividade e pode ele próprio ter autonomia, com o apoio do clube, a concretizar. E, portanto, não há aqui... uma, para breve, que tem como tema o Estado como agente do terrorismo. Não é qualquer coisa desse estilo. É um exemplo. Um dos associados do clube, que no caso também faz parte e é um dos fundadores do clube,
ele dinamiza algumas conferências naquilo que é, porque ele é docente numa faculdade, tem algumas conferências, e tudo aquilo que são setores de segurança e parte pública, digamos assim, ele próprio também coloca o Youth Club como parceiro, e nós também damos aquele apoio que é o suficiente. Portanto, qualquer associado, seja fundador, seja um associado que tenha as cotas em dia, portanto, tem autonomia suficiente para fazer em parceria, para fazer a solo, para fazer da forma que entender, tem essa autonomia total, do momento que encaixa naquilo que é a atividade e aquilo que são os parâmetros de atividade do clube, pode perfeitamente fazer. Portanto, isto aqui é uma autonomia para que também as pessoas tenham algum poder de decisão, alguma autonomia e também se sintam parte do projeto. Exatamente. Quer dizer, serem só para servir de audiência, tem muita graça, mas não... E achas que é interessante também a nível deles sentirem o peso da responsabilidade do que é organizar algo com a chancela? Sem dúvida. Aliás, eu acho que isso é uma experiência prática ótima. Quando nós falamos e cada vez mais, as soft skills são fundamentais para aquilo que é um currículo. Quantos CEOs, e nós temos o exemplo no caso da Sport TV, que começam a ver o currículo do fim para a frente. Portanto, começam... Os hobbies... Começa a ver pelos hobbies, pelas soft skills. Quer dizer, muito mais interessante nós termos hoje... Evidentemente, se estamos a contratar um jornalista, um médico, uma coisa qualquer, evidentemente que a componente técnica da pessoa tem que ser... é preponderante. Mas uma pessoa que já trabalhou em rede, que sabe, que vem do mundo do associativismo, que já decidiu, que já calçou as galochas e foi para o terreno de enxada na mão. Uma pessoa que sabe da poda tem muito mais interesse que é uma pessoa que vai integrar-se na equipe e, pronto, tem mais valências técnicas, práticas, muito relevantes. E isso é uma coisa importante. Essas jovens que não temos todos que criar associações e clubes e, portanto, não dá. Mas dentro daquilo que é uma dinâmica que eu quero coletiva, até mais temos mais socialista da questão, mais coletiva, em que todos têm parte na decisão, quase como se fosse uma cooperativa, têm esse poder de decisão, portanto, têm uma componente prática, organizam, têm poder de decisão, sentem-se parte do projeto. E isso tem uma dimensão cívica e de interesse até pessoal, para quer dizer, eu sou sócio do clube, ok, não vou só aos eventos, posso eu próprio também organizar um evento no Porto, na Covilhã, e também ajudar que o clube tenha uma implantação real, tenha os sócios motivados, tenha todo aquilo que é uma equipa mobilizada por todo o país e tenha aquilo que é a sua massa crítica mobilizada ao mais alto nível. Olha, e agora, não sei se te retiro enquanto presidente e membro fundador do Youth Club, ou se podes comentar isso, até por teres falado com associados e os teus colegas. Como é que se deve sentir um jovem hoje a ver que o IRS jovem é uma das armas de arremesso e tem sido utilizado como carta de troca neste orçamento do Estado? Bom, sobre o IRS jovem, eu faço um disclaimer, primeiro, que é o primeiro IRS jovem, o do governo, digamos assim, desde a primeira hora, que eu sempre achei uma medida errada, injusta, mal calibrada e, portanto, partindo desse ponto de princípio, que é, temos que fazer alguma coisa para fixar, pelo menos, os jovens que estão cá com alguma coisa atrativa. E portanto, não deixar que os que estão cá saiam, que é a tendência, sobretudo, principal. E depois, mais à frente, ou começar a preparar alguma coisa para que aqueles que foram para fora vejam algum benefício em voltar, porque tem uma coisa que não há ninguém que lhes dê financeiramente, que é estarem perto das suas famílias. E, portanto, jogar com esse lado sentimental e depois com o lado financeiro, ou com algum benefício fiscal, numa segunda parte. Mas sobre o IRS jovem, eu, confesso, estou muito mais próximo daquilo que era o modelo que o PSD tem, que o PSD não, que o PS tem, e daquele que está agora em vigor, do que o primeiro IRS. Primeiro, beneficiava os jovens que recebem salários entre 1.500 e 2.000 euros, portanto, abrangia a franja mais curta de salário jovem que existia, era injusta, porque um jovem que tem 36... uma pessoa na empresa que tem 36 anos e outra tem 32. Uma tem um bode fiscal e a outra não tinha, e seguramente que um jovem ou um cidadão com 35, 36, 37, se calhar já tem família, paga casa e tem uma quantidade de despesas associadas àquilo que é também o avanço da idade, que um jovem com 25, 26 não tem, mas estão na mesma função na empresa. Uma tem um benefício fiscal enorme e a outra não tem, e se calhar precisa mais a outra do que o jovem inicial. Até porque o jovem partia já em vantagem, que nos primeiros 5 anos ia tendo isenções progressivas
no fundo quase para se habituar àquilo que era o seu regime fiscal depois tabelado, a sua infield depois para a frente. E, portanto, eu discordei sempre, até porque depois, quer dizer, eu tenho 35 anos, tenho um benefício fiscal, mas depois faço 36. Passo logo para outro regime, portanto não há aqui sequer uma fase de transição. Uma fase de transição. Portanto, a medida era injusta, estava mal calculada e muito mal calibrada. Quer dizer, eu sempre achei isto desde a primeira hora e, portanto, nunca fui um adepto do IRS jovem. Agora, também não sou adepto de dizer esse IRS jovem está mal. Concordo. Então o que é que vamos fazer a essa vera financeira? Vamos dar para pensionistas. Quer dizer, diz muito daquilo que é o pensamento de clientela. E aqui, no caso, é uma crítica ao Partido Socialista, que em vez de dizer, bom, não, nós vamos pegar nesta verba que está alocada para os jovens pelo Governo, o que o jovem quer alocar para o Governo, vamos aqui ver o que é que dentro daquilo que é a juventude se pode fazer. Olha, a habitação, os problemas na habitação, por exemplo. O Partido Socialista diz, não, uma parte dessa verba é para aumentar os pensionistas. Quer dizer, isto diz muito daquilo que é o pensamento. Quando pensionistas foram aumentados este mês, portanto, está o assunto resolvido, é extraordinário, mas foram aumentados, já estão cuidados. É verdade que qualquer aumento para reformados é sempre pouco. Claro. São pessoas que dependem daquilo, portanto, altamente limitadas para aquilo que é a sua reforma, mas os jovens têm que ser algum incentivo para eles ficarem, para dizerem vale a pena ficar em Portugal. Apesar de que nunca vai ser uma coisa do outro mundo, mas quer dizer, são pequenos sinais que orçamento a orçamento se vão aumentando e vai chegar a uma altura em que é agradável. Mas só para... Esta é a análise técnica. Eu queria também a análise emocional, porque, se bem me lembro, é das primeiras vezes em que um orçamento de Estado está pendente ou não, e isto se calhar é falso, está pendente se calhar dos interesses de ocupação do poder ou de tirar alguém do poder, mas pronto, daquilo que é uma medida para jovens, ou seja, o jovem sente-se um pouco atirado de um lado para o outro e nós é que vamos decidir o orçamento? Sem dúvida, até porque parte logo de um erro de casting ou de um erro tático grave, que é ter deixado o orçamento ou a sua viabilização assente em duas medidas. Aqui parte logo de um erro estratégico do Partido Socialista. Mas... Partido Socialista? Sim, porque... Sim. Porque foram as duas únicas medidas que eles... Quer dizer, num orçamento tão grande, onde tem cultura, desporto, habitação, segurança social, tem tanta matéria, onde, para quem quer votar contra, não tem dificuldade nenhuma em encontrar medidas para dar cobre a esse voto negativo, escolheu duas, porque achava... Que a percentagem no orçamento até é ínfima, creio eu. Apesar do Partido Socialista já partiu de uma vantagem enorme, que era, já tinha lá medidas, com o seu cunho, aprovadas logo em março e em maio, na questão das SCUTs, da formulação do IRS, do IRS e do IVA da eletricidade. Exatamente. Tinha logo ali medidas caras, portanto, tinha logo ali uma grande porcentagem do orçamento que já tinha o seu cunho. Mas em vez de escolher mais, nós queremos estas duas. Porquê? Porque eram duas medidas que assentavam na linha política do Governo, que era baixar impostos. Portanto, o Governo aí não ia abdicar. E, portanto, o PS ficou preso naquilo que é o seu labirinto. Que é o labirinto de quem achava que o Governo não ia ceder em linha nenhuma em duas questões nevrálgicas do seu programa político. E quando o Governo escancaradamente abre as portas e diz não, vocês têm razão, vamos ao vosso encontro, até para garantir a viabilização, são só essas duas. Nós fazemos esse esforço este ano. Ficaram desorientados estrategicamente, sem saber agora o que é que fazemos. E, portanto, isso condicionou. Agora, também ver a questão jovem, ou os jovens metidos ao barulho no meio desta questão como arma de arremesso de parte a parte, tem uma coisa que não sei se, do ponto de vista daquilo, eu não sei como é que os jovens viram a questão, mas é de facto negativo ver que dar aqui algum benefício aos jovens, do ponto de vista fiscal, seja uma coisa que dê luta, quer dizer, isso é uma coisa consensual. Exatamente. E, de facto, a solução que se encontrou foi alargar dos 5 para os 10 anos. A verdade, toda a medida está muito melhor agora. Francamente, eu concordo muito mais com ela assim. Preferi aos 13 anos, que o Governo depois foi ao encontro socialista dos 6 anos. Não, ficou a meio termo. Não me parece mal, depois pode-se alargar até mais tempo, porque um jovem começa a trabalhar aos 25 anos, beneficia até aos 35, mas um começa a trabalhar aos 20, fica a meio do caminho. Portanto, acaba por... Mas apesar de tudo, são 10 anos onde a pessoa faseadamente vai, de isenção a isenção, chegar a um patamar em que depois tributa aquilo que qualquer cidadão tributa. Portanto, acaba por ser tem 10 anos para se adaptar àquilo que é o seu regime fiscal depois. Olha, Eduardo, deixa-me falar de dois momentos também
recentes, e uma vez que vocês no clube, aquilo que vocês querem é conversar com as pessoas, obviamente sem qualquer tipo de barreiras, diálogo constante. Dois momentos dos dois maiores líderes partidários neste momento, ou dos líderes dos dois maiores partidos, Luís Montenegro, naquela questão da comunicação social, e depois Pedro Nuno Santos, a dizer que aos membros do partido, para não dizer cá para fora que discordam de algumas ideias do partido. Como é que tu lês isso? Começando pela primeira de Luís Montenegro, é uma análise mesmo técnica, que é um primeiro-ministro encaixa, ou melhor, qualquer figura que assume funções políticas, sobretudo estas de responsabilidade, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro, encaixa numa fórmula. E, portanto, deixa de ser o Luís Montenegro e passa a ser o Primeiro-Ministro de Portugal. E, portanto, ele tem um guião para seguir. E qualquer tiro que manda ao lado pode ser bem recebido, pode ser mal recebido. Quase sempre mete o pé na poça. E, portanto, aquele desleixo sobre a comunicação social, ou sobre os jornalistas, por muito mais que ele possa até ter algum fundo de razão, ou aquilo até ter alguma verdade ou não, é discutível para todos os lados. Há quem ache que sim, há quem ache que não. A maior parte acha que não. Erradamente, Duarte, porque eu acho que todos nós sabemos que sem dúvida, na mainstream media existem redações com agendas previamente definidas por interesses seguramente já fiz partidários. assessoria de imprensa, sei perfeitamente como é que funcionam as perguntas, sei isso tudo. Agora, acicatar o maior poder atual, jornalistas, acicatá-los dessa forma, dizendo que lhes sopram perguntas pelos auriculares, que estão ofegantes. Quer dizer, ofegantes só se forem andarem a correr atrás das pessoas. Apesar de eu perceber o que é que ele quis dizer, a forma de ele ter... Foi um tiro ao lado. Não tinha nada que fazer, porque, quer dizer, quando saem do guião, normalmente está a asneira. Porque... E é a prova provada que deu a asneira mais uma vez. Até porque depois ele tem uma entrevista bastante amiga, logo no dia a seguir, com Maria João Avilés, que acabou também por sofrer... Tendo eu um respeito enorme pela Maria João Avilés e uma admiração acima da média, uma pessoa que tem um contributo cívico prestado ao país, sem margem de dúvidas, claro, com biografias dos líderes todos, uma pessoa que tem um contributo, que deu à democracia, deu um contributo enorme. Aquilo, de facto, de entrevista teve pouco, foi uma conversa, em grande parte um comício, mas colocar em causa, quer dizer, foi aquela entrevista que ele quis dar de tantos canais onde podia ter escolhido e dos quais teve convite, escolheu aquela. Portanto, e Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos, eu acho, apesar de tudo, mais grave. Mais grave do que o próprio Luís Montenegro. Luís Montenegro cometeu um desleixo, tentou-se retratar, retratou-se mal. Foi pior a emenda que o Soneto, ok. Pedro Nuno Santos, de facto, é um caso que me parece mais grave daquilo que é o ponto de vista de liberdade de expressão. Eu percebo o que ele diz, que é bom que um partido fale uma só voz. Mas, quer dizer, condicionar aquilo que é o comentário político do seu partido. Dizer que... aliás, melhor dizer ao contrário, quer dizer, quando o comentário político é por uma dada opinião que também expressou internamente. O curioso é esse. Dizer que ele tem que, de facto, estar limitado e falar uma só voz e fazer duas intervenções em dois congressos federativos com aquele grau de importância, dedicando 10, 15 minutos da sua intervenção a falar daquilo que deve ser o comentário político, daquilo que é a liberdade de cada pessoa de ser convidada para falar, dizer aquilo que pensa. Quer dizer, é bom que as pessoas dos partidos tenham massa crítica. Eu vejo aquilo com um sobressalto cívico muito grande de ver cidadãos que são militantes do Partido Socialista, que fazem o seu comentário, tal como os do PSD fazem. Evidentemente, quando o partido está no governo, são mais cuidadosos, mas quando não são, têm uma liberdade muito maior. Ver isso condicionado por um líder que acha que devem falar uma só voz. Achas que, por exemplo, Pedro Nuno Santos e Sérgio Sousa Pinto podem estar a caminho... Vieira da Silva, Álvaro Beleza, quer dizer, há uma quantidade de militantes do Partido Socialista que vieram a público defender a abstenção do Partido Socialista no governo, defender uma boa-fé negocial. Para o orçamento de Estado. Portanto,
vem aqui defender aquilo que me parece o mais razoável de tudo. Quer dizer, não é razoável com um governo que está há 6 meses em função, que tem um orçamento de direita, é um orçamento perfeitamente centrista. Olha que o chat GPT Vai dizer que é da esquerda. O Partido Socialista, como disse Vieira da Silva, dificilmente faria um orçamento diferente, até porque o orçamento vem responder àquilo que é um apaziguamento social das classes profissionais da função pública. Vem dar resposta, quer dizer, aumenta a despesa brutalmente. E, portanto, eu não consigo perceber o que é que o Partido Socialista vem. Portanto, partindo do ponto de vista de princípio, que era eu, no caso do Partido Socialista, eu nem sequer queria negociar o orçamento. O primeiro orçamento é o primeiro orçamento do Estado. Abstém-se e no próximo falamos. Eu percebo que o dilema é grande, que é, se nós votamos este ou abstemos neste, estamos a garantir governo para 2 anos e meio. Percebo que o dilema é complicado. Portanto, mesmo que o próximo orçamento chumbe, o governo não o queira negociar. Mas na mesma são 2 anos e meio de negociação, porque a maioria não existe. Não existe. E o pano de fundo, esta é que é a parte grave, que eu acho que a maior parte das pessoas não analisa desta forma, mas o que nós temos neste momento, o pano de fundo disto tudo, é que o país está ingovernável. Nós temos um governo, é certo, dizem logo, mas há um governo, está bem, mas é ingovernável. O governo não dispõe de uma maioria para fazer aprovar uma medida. Qualquer medida que apresenta, das duas uma, ou as oposições aproveitam a margem e depois já alteram toda a especialidade e, portanto, subvertem completamente a intenção do governo. E isto é que eu digo, o pano de fundo da política e da governação é que isto está ingovernável. O governo não consegue fazer valer uma proposta do seu programa. Não consegue ir de encontro àquilo que prometeu aos eleitores. E isso, a meu ver, é negativo. E, portanto, quando dizem o interesse nacional ou a estabilidade política, é importante que para o interesse nacional não haver eleições, legislaturas longas. Está bem, mas não é neste momento. Se o país está empatado ao centro, os eleitores empataram os 2 principais partidos, e o partido que está no governo tem que se sentir apoiado por o partido que esteve até há 6 meses atrás, estava no governo, o que é difícil. Eu percebo o Partido Socialista perfeitamente, quer dizer, é complicado, nós estávamos no governo, e agora saímos do governo e temos de estar a apoiar o nosso oponente direto, que está no governo. E, portanto, e um Partido Socialista com uma mudança de liderança que se quer afirmar de alguma forma. É difícil, portanto, se isto tudo tiver que desembocar eleições, o interesse nacional também é que o governo possa governar. E neste momento não consegue governar. Olha, mas, o orçamento pode ser todo dinamitado agora na especialidade. Portanto, é votado na generalidade, abstém-se, passou, mas depois na especialidade sai um orçamento completamente diferente daquele que foi apresentado. A leitura que tu fazes dos resultados de março não é que Portugal disse aos partidos políticos que quer uma governação à direita, por assim dizer. Ou seja, a soma dos partidos que eventualmente formam o espectro da direita. Sim, nós temos mesmo sem geringonça, desculpa. Nós temos um problema grave no espectro político ou parlamentar, que é, nós temos uma maioria de deputados de centro-direita para a direita que não se conseguem consubstanciar numa solução de governo. E esse é o problema. Quando, na campanha, Luís Montenegro, sem margem de dúvida, disse logo o não é não ao Chega, é, sobretudo, para captar o voto útil, que mantém essa estratégia de captação de voto útil à direita, que é válida. E, portanto, isto limita muito aquilo que é a governação, porque não consegue encontrar um parceiro viável. Mas também me parece que não tem outra hipótese, porque aquilo que é a prática, desde há 6 meses para trás, até agora, do Chega, que em dias da semana chama o governo e o primeiro-ministro de tudo. E noutros dias diz que quer negociar. Quer dizer, qualquer pessoa que faça uma cadeira ou uma formação de teoria de negociação ou de negociação percebe que para negociar André Ventura não cumpre um requisito único. Insulta aos parceiros, vem pôr cá fora, e destes dias, vem pôr cá para fora conversas privadas, negociações privadas, verdadeiras ou falsas, quer dizer, aqui não estou sequer em questão. Tomando as concertas que aconteceram, é de facto uma forma de quem não quer negociar, de quem diz que quer, mas depois vem apresentar a todos e acha que não quer. Deixa a própria governação numa limitação enorme. Eu não sei até que ponto, havendo eleições, não vai ser penalizado ou não, que me parece até que vai, francamente, até porque beneficiou de uma votação de fim de ciclo em que a abstenção se mobiliza para votar, e, portanto, vota naquilo que é o aspecto partidário possível, e aqui votou, não chega. Não sei até que ponto uma eleição não se esvazie e até o próprio governo não sai até reforçado.
Mas é de facto complicado porque a direita não se consegue verter num programa de governo muito em função disto. Olha, e qual é que achas que tem sido também a postura do Presidente da República neste momento? Péssima. Péssima. Eu acho piada até que depois já no final dele se ter imiscuído em tudo, disse, bom, agora o papel do Presidente da República é estar calado. Fecho aspas. Exatamente como ele disse. E, portanto, utilizando a palavra calado que ele utilizou, com as devidas aspas, eu acho que o papel do Presidente da República, enquanto os partidos falam, o Presidente da República deve estar calado, como ele próprio disse. E, portanto, não é... Ainda o processo negocial não começou, já o próprio está a criar limitações, está a criar o desenho partidário que se deve fazer no negocial, falando de medidas que já foram aprovadas. O que se deve fazer, cederem convicções, quando o debate não teve nada de convicções. Quer dizer, não é uma convicção de todo mundo, baixar quer dizer, não esteve em causa... É uma questão de poder. Uma questão de poder. Não houve no debate, na negociação e no debate sobre as medidas em causa, ou na negociação, não houve uma convicção. A convicção é de poder. É de perceber qual é que no final da negociação salva a sua face. E, portanto, diz que eu estou a combater o governo. Não, eu estou a dar o governo está a dar a mão ao Partido Socialista. Temos Bloco Central, ou seja, quem é que no meio da negociação salva a face e sai melhor, sai melhor ou sai mais a cores na fotografia. Nem sequer são medidas estruturantes que vão mudar setores de um país. O debate nunca foi com base nas convicções. E, portanto, o Presidente da República, que interviu diariamente neste processo, a meu ver, dificultou completamente. E depois marca um Conselho de Estado para tentar limitar ainda mais a questão. E, portanto, não foi, de facto, uma intervenção boa. E aquela que ele está a ter agora parece-me mais razoável, que é, ele sai de cena, eu até tive medo quando ele disse que ia cancelar 2 viagens ao estrangeiro para acompanhar de perto. Eu tive algum receio, pensei que ele ia estar todos os dias a falar que ia chamar os líderes políticos para ver... Quer dizer, não, os partidos têm que negociar entre si. Depois, quando chega à fase final em que a negociação está feita, há ou não há cedências, há ou não há negociação, há ou não há entendimento, aí o Presidente é que é chamado a procurar usar aquilo, e bem, que é a sua magistratura de influência, que é para aquilo que ele está mandatado, para ter alguma influência naquilo que é a vida partidária, depois exercê-la e tentar encontrar pontos. E aí sim, agora, da forma que fez publicamente todos os dias, acabou por minar a negociação. Deixa-me recuperar o Duarte, membro fundador do Youth Club, depois de ter falado com o outro Duarte. Olha, Duarte, nestes últimos 2 minutos, olhando para aquilo que é a vossa agenda e aquilo que vocês têm programado, se algum jovem quiser fazer parte deste movimento e desta associação, como é que o pode fazer? Bem, qualquer jovem queira fazer parte do Youth Club, redes sociais, e nas redes sociais também consta lá uma ficha de inscrição, não só para as atividades que nós vamos tendo marcadas, e também está lá o portfólio todo das atividades, como também o link para se tornarem sócios do clube, dos 18 a 35 anos, podem tornar-se membros do clube. A cota é uma cota simbólica para fazerem parte, e que também que há alguma ligação ao clube, para sentirem parte, portanto também tem que fazer essa contribuição. E, portanto, eu posso dizer que nós temos a plano de atividades até fevereiro, todo ele já fechado, mas que vai saindo cadencialmente, para também não criar aqui logo um broar, e, portanto, com calma vamos também fazer essa informação chegar. Portanto, podem contar da parte do Youth Club com uma agenda dinâmica, com bons oradores, com boas dinâmicas. Vamos tentar... E não é centrado só nas grandes cidades? Não, nós temos grande parte em Lisboa, mas temos já 2 atividades no Porto, temos uma em Braga em janeiro. E, portanto, a ideia é ir espalhando e também para procurar ter um bocadinho alguma abrangência, algum itinerário pelo país, quase numa lógica de peregrinação nacional. Um país que necessita de consolidação, não é? Há grandes diferenças entre o interior e o... Completamente. Portanto, até nessa dinâmica interior, tentar no próximo ano, até porque agora... Dezembro o país para, agosto o país para, portanto nós estamos aqui num contraciclo de paragens de um país que para em 2 meses do ano e, portanto, vamos procurar ter esse plano de atividades completamente itinerante pelo país todo, para que todos os jovens se sintam muito bem. Obrigado, Duarte Meiros, um dos fundadores do Youth Club.
Obrigado a si também que nos acompanhou, não só hoje, mas durante esta semana. Já sabe, pode ver e rever estas conversas subscrevendo o YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho. Resta-me desejar-lhe um excelente fim de semana. Desfrute com a sua família, fazendo aquilo que você mais gosta. E segunda-feira estamos de volta. Obrigado, até segunda.